Meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre texto instrucional, nossa aula de português. Você sabe o que é um texto instrucional? Se você não sabe o que é, com certeza você já viu um, tá? Vamos lá aprender? O que é um texto instrucional? São aqueles que nos passam alguma instrução de como agir diante de uma determinada situação e descreve etapas que devem ser seguidas, ou seja, um passo a passo. Você com certeza já deve ter se deparado com as seguintes instruções. Por exemplo, olha essa receita de um bolo de cenoura, né? Aqui nós temos os ingredientes e o modo de preparo. Então, essa receita é um texto instrucional, porque nos mostra instrução, né? Passo a passo de uma receita. Então, nós precisamos de cenoura, né? 2 cenouras raladas, meia xícara de chá de óleo, 4 ovos, 2 xícaras e meia de trigo, 1 colher de fermento e 1 xícara de açúcar. O modo de preparo é o seguinte: primeiro, bata tudo no liquidificador até a massa ficar homogênea. Segundo passo, colocar em uma forma untada e enfarinhada em 23 centímetros. E o número 3, colocar para assar por 40 minutos em 180 graus Celsius. Então, aqui nós temos, né, um texto instrucional. Aqui também nós temos um outro exemplo, olha só esse que legal. Nos jogos que nós vemos, né, que às vezes nós temos em casa, jogos de tabuleiro, né, geralmente também vem com instruções, né, e instrução é um texto instrucional. Então, esse jogo é a trilha do alfabeto. Aí diz assim: siga as instruções do seu professor ou professora para formar duplas. Leia as instruções juntos com seu professor ou professora. Aí vem o modo de preparação. Número 1. Vá ao final do livro, recorte e monte o dado. Número 2. Providencie alguns botões para marcar sua posição. Agora vem o modo de como jogar. Número 1. Jogue o dado. O número que sair indica a quantidade de casas que você irá andar. Marque no seu livro a casa em que você está usando um botão. Segundo passo, escreva no quadro da página 45 o nome de uma pessoa que inicie com a letra da casa em que você está. Número 3, agora é a vez do seu colega. Então, tá vendo? Olha só, mostra desde a preparação, né, o passo a passo da preparação deste jogo, até o modo de como realizá-lo, né, de como proceder no jogo. Então, ele é um exemplo de texto instrucional, tá bom? A tia trouxe mais alguns exemplos para vocês, ó. Olha essa receita. Doce de iogurte rende 6 porções, tempo de preparo 15 minutos. Ingredientes: 2 caixas de gelatina sabor uva, 2 copos de iogurte natural. Modo de fazer: prepare a gelatina de acordo com as instruções da embalagem e leve-a à geladeira por 2 horas ou até endurecer ligeiramente. Depois, transfira para o liquidificador, junte o iogurte e bata até obter uma mistura homogênea. Coloque-a em taças individuais e leve à geladeira por mais 1 hora antes de servir. Então, aqui nós já temos outro exemplo, tá? De texto instrucional através da receita. E uma coisa bem legal, tá? Que nós vamos ver lá na frente, tá? A tia vai explicar uma coisa bem legal para vocês identificarem, né, um texto instrucional bem facinho, tá? Agora a tia trouxe aqui um exemplo de uma bula de um remédio.
A bula de um remédio, ela também é um texto instrucional. Então, toda vez que vocês tiverem na caixinha do remédio uma bula, né, aquele papelzinho que vem um monte de coisa escrita, a gente chama de bula, tá? Nessa bula contém instruções, né, passo a passo de como nós tomarmos o medicamento. Então, aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó, o nome do medicamento é Vitamin, é um comprimido, tá? A embalagem com 50 comprimidos, aí vem aí a composição, né, o que faz esse remédio, as informações ao paciente, o produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. Indicações no tratamento das anemias. Contraindicações. Não deve ser tomado durante a gravidez. Efeitos colaterais. Pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido fólico na fórmula. Posologia. Adultos, um comprimido 2 vezes ao dia. Crianças, um comprimido 1 vez ao dia. Então, tá vendo aqui? Indica o que nós precisamos fazer para tomar, né? Ele aqui dá a instrução de como uma criança deve tomar esse medicamento e como um adulto também, tá? E a quantidade que ele vem, né? O que compõe esse medicamento, né? Então, esse também é um exemplo de texto instrucional. Veja agora alguns pontos para a gente observar que são bastante importantes em relação a um texto instrucional. Um texto instrucional pode ser apenas em forma de textos, ou textos com ilustrações, ou apenas com ilustrações, indicando o passo a passo de algo. Então, aqui nós temos já uma informação muito importante, tá? Que os textos instrucionais podem ser apenas em forma de texto mesmo, escrito, pode ser também em forma de texto, né, escrita, mais a ilustração, né, ou o desenho, a imagem, ou apenas com imagens, né, indicando o passo a passo. E outra coisa legal é que no texto instrucional existem palavrinhas que indicam ações, tá? Como, por exemplo, faça, mexa, tome, misture, corte, role, passe, leve, marque, lave, jogue, separe, bata, deixe, acrescente. Então, essas são algumas das palavrinhas que nós podemos encontrar em textos instrucionais que vão nos alertar que aquele tipo de texto é um texto instrucional, tá? Independente se ele só tiver escrito, ou se ele tiver só ilustração, ou se ele tiver texto e ilustração, vai indicar sempre pra gente um texto instrucional. Mas existem outras palavrinhas que também indicam ações, tá? Essas são apenas algumas. A tia vai voltar aqui para vocês rapidinho. E eu vou mostrar aqui para vocês, né? Nessa penúltima receita que eu mostrei, do doce de iogurte. Se vocês pararem para ver, né? Nessa receitinha aqui, ela só tem texto, não é? Ela só tem texto, essa daqui, né? Então, mesmo assim, ela é um texto instrucional. Agora, essa daqui, ela já tem ilustração, né? E texto. Então, olha só, já tem aí uma diferença, né? E essa daqui também, que ela tem ilustração, né? Aí os ingredientes necessários e tem texto também, indicando, né, o modo de preparo. E existem aquelas que só tem apenas ilustração, tá? Aqui agora, nessa daqui, a tia vai fazer um negócio com vocês, tá? A tia vai aqui mostrar para vocês que, né, nessas receitas realmente existem palavrinhas que indicam ações, né? E que facilitam a identificação de um texto instrucional. Vamos lá. Olha, vou ler aqui, ó. Prepare a gelatina. Então, ó, a palavrinha prepare, tá? Ela é uma palavrinha que indicação.
com as instruções da embalagem e leve à geladeira por 2 horas. Então, ó, a palavrinha leve também é uma palavrinha que indica ação. Ou até endurecer ligeiramente. Transfira, a palavrinha transfira, também indica ação. Para o liquidificador, junte também indica uma ação. O iogurte e bata também indica uma ação, tá? Até obter uma mistura homogênea. Coloque também em taças individuais e leve à geladeira por mais 1 hora antes de servir. Então, ó, só nesse texto nós encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras que indicam ações. Prepare, leve, transfira, junte, bata, coloque e leve novamente. Então, se vocês sempre repararem essas palavrinhas que indicam ação, vocês vão perceber que aquele texto pode se tratar, sim, de um texto instrucional, tá bom? E por último, né, a tia tem que lembrar vocês, né, que no momento que nós estamos vivendo o coronavírus, é necessário, né, que vocês não se esqueçam de como lavar as mãos corretamente. Então, aqui também é um exemplo, ó, de um texto instrucional. Poderia ou não ter a parte escrita, tá? Porque só mostrando a imagem nós conseguimos saber o que é para ser feito, tá? Mas aqui nós temos dois aspectos, né, nesse mesmo texto, né? A imagem, a ilustração e o texto. Então, o primeiro passo é molhar as mãos com água e passar o sabão. O segundo passo é esfregar a palma de cada mão, né? A palma da mão direita e a palma da mão esquerda. O terceiro é esfregar entre os dedos, tá? No meio dos dedinhos, esfregar bem. O quarto passo é esfregar o polegar, o dedão de cada mão, tá? Porque geralmente é o que mais tem contato com as coisas, o dedão. Então, lavar bem ele. Depois, esfregar o dorso de cada mão. O que é isso, tia? É a parte de cima da sua mão, tá? A parte de cima de cada mão. E por último, lavar os pulsos, tá? Lavar bem os 2 pulsos e, se possível, até mais em cima no antebraço, tá? Porque quanto mais prevenção, melhor, tá bom? Então, ó, esses são alguns exemplos, tá? Da nossa aula de texto instrucional de hoje. E não se esqueça, tá? De se cuidar, tá? Lavar bem a mão e ficar em casa, tá? Para se cuidar. Espero que tenha gostado da nossa aula de hoje. Se cuidem e fiquem em casa.